O tema da mensagem desta manhã, meus irmãos, respondendo a um chamado de Deus. E eu convido a igreja a me acompanhar na leitura de Mateus, no capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 37 e 38. Mateus 9, 37 e 38. Então, falou aos seus discípulos: de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi a Ele que mande mais trabalhadores para a sua seara. Amém? Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez por estes momentos tão especiais e sublimes que o Senhor está nos concedendo. A de adoração, louvor ao Senhor, que tanto nos inspira, nos edifica e eleva o nosso espírito. E agradecemos ao Senhor por este momento de leitura e meditação na Tua Palavra, e pedimos ao Senhor que nos ajude a entender claramente o que o Senhor espera de cada um de nós. E desde já agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor há de realizar no decorrer deste dia, nesta manhã, em todo este dia e no culto da noite. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Nós temos 2 membros da nossa igreja participando do acampamento de promotores de missões da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, que está acontecendo até hoje no acampamento em Rio Bonito, e que é a irmã Débora e a irmã Eucleia, e já estão se preparando para a nossa campanha de missões em março, campanha de missões mundiais. E eu quero de antemão elogiar a igreja pela visão de investimento no reino de Deus, porque as 2 irmãs estão participando lá, mas subsidiadas, cobertas financeiramente pela igreja, tanto no transporte quanto na alimentação, e total participação dos eventos. A Eucléia é muito cuidadosa nesse negócio de estar postando as experiências dela, e eu estava acompanhando lá o grupo da igreja e vendo as postagens dela, o contato com missionários lá, né, e mostrando para nós tudo o que está acontecendo lá no acampamento. Eu entendo, meus irmãos, que a igreja deve continuar mantendo e alimentando esta visão de investimento nos ministérios da igreja, tanto quanto investem no seu pastor. Agradeço muito, mais uma vez, a igreja por ter me dado a oportunidade de participar do congresso Multiplique, lá em Águas de Lindóia. Os irmãos devem lembrar-se, né? E até hoje ainda respiro muitas dos desafios que foram lançados lá, e tenho compartilhado com a igreja e desenvolvido já algumas coisas aqui. Então, investir, irmãos, investir. Ministério com crianças, ministério com adolescentes e jovens, terceira idade, ministério com adultos e missões. Investir no reino de Deus. O que pudermos investir. Às vezes um ou outro pensa o seguinte: mas fica muito caro para a igreja. A igreja não é banco para ficar guardando dinheiro. Tem que investir o que tem de forma responsável, sim, mas no reino de Deus. Então, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor abençoe muito a Eucleia e a Débora ali, e possa isto produzir da parte da igreja grande edificação espiritual e também investimento no reino dos céus. Não estou fazendo
tipo parte de divulgação no meio do sermão. Não, tem tudo a ver com o sermão que eu vou pregar agora, porque é investimento no reino de Deus. Nós acabamos de ler no texto bíblico Jesus dizendo: orem, intercedam, roguem ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Nós não apenas oramos, mas também investimos nisso. É isso que eu quero trazer para os irmãos. E então estamos diante de palavras do próprio Senhor da igreja, Senhor Jesus Cristo. O Senhor usa uma linguagem que é comum a lavradores, àqueles que cuidam da terra, na semeadura, no cultivo, e mais adiante haverão de estar colhendo as consequências desse seu trabalho, a colheita. E ele usa esta linguagem para expressar a urgência do trabalho de proclamação do reino de Deus ante uma realidade que a gente tem que entender assim, desse jeito: realidade de vida ou morte. Então é algo extremamente sério. Investimento em missões é já estarmos trabalhando e tratando a respeito do destino de pessoas, aquelas que vão para o céu e aquelas que vão para o inferno. E Jesus tem isso muito claro no seu ministério e na sua visão como Deus conosco, como aquele que veio para cumprir esta missão. Jesus vê por uma ótica divina e está diante de uma multidão que está se perdendo, indo para o inferno, e ele vê que o número dos que se perdem é muito maior do que o número dos que se salvam. E ele, por estar expressando o amor de Deus pelo mundo, sofre quando vê vidas a perecer, a perder-se. Então, meus irmãos, nós devemos meditar aqui a respeito desta súplica que toda a igreja deve levantar ao Senhor. Na verdade, quando realmente nos formos a orar e ardentemente desejar muito que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho e sejam transformadas e sejam salvas, irmãos, coisas impressionantes começam a acontecer a partir da nossa vida, ou na nossa vida. Dobre os seus joelhos, comece a interceder constantemente, diuturnamente, para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara, e você verá o que vai acontecer com você. Esse é o desafio de Jesus. E pastor, o que é que vai acontecer comigo? Irmãos verão. Eu aqui destaco da seguinte forma: a quem o Senhor está dirigindo o seu apelo? Então observem no versículo 37, Mateus 9, logo no início do nosso texto. O versículo 37 nos mostra que ele está se dirigindo aos seus próprios discípulos, aqueles que têm afinidade com os seus projetos, com os seus planos, aqueles a quem ele mesmo escolheu, e de livre e espontânea vontade, foi ele quem escolheu os seus discípulos. E isso nos mostra que os discípulos estão observando as multidões e vindo de todos os cantos da Judéia e da Galiléia com qual propósito? Para verem Jesus. Estão colocando toda a sua fé e expectativas em Jesus como o Messias, e o Senhor as vê como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Aqui a linguagem mudou da agricultura para a pecuária, mas o sentimento e a urgência são os mesmos, não é? Então, para Jesus, o mundo é um grande campo onde há o plantio, e a palavra de Deus está prosperando, e haverá de, no tempo certo, ser o ambiente de uma grande colheita. E então Jesus sabe do poder do Evangelho, e que na medida em que é pregado, certamente muito mais pessoas serão alcançadas e receberão vida nova. Os discípulos estão vendo
isso no ministério de Jesus. Os discípulos são levados a enxergarem o que o seu mestre está vendo, e possivelmente não sabiam a profundidade dessas palavras do Senhor, porque ele ainda não havia morrido e nem ressuscitado. Jesus está falando: orem, orem para que haja mais trabalhadores para a sua seara, porque Jesus está caminhando em direção ao Calvário. Ele está caminhando em direção a Jerusalém. Ele sabe que ele está caminhando para a morte, mas os seus discípulos não estão sabendo. Então, irmãos, aqui eu já vou entender uma coisa: quando nós oramos, Senhor, mande mais trabalhadores para a sua seara, o que nos cabe é, em primeiro lugar, ou em princípio, obediência. Vamos clamar. O que vai acontecer é que ao longo da trajetória cristã, muita coisa começa a se desanuviar para nós, particularmente. Muitas coisas o Espírito Santo vai esclarecer. Mais adiante, mais lá na frente, é que vamos entender tudo isso que Deus está fazendo e nos incluindo neste grande negócio do reino dos céus, neste grande negócio celestial. Então, podemos aprender que, para compreendermos claramente o apelo de Jesus com os seus discípulos, precisamos conhecer plenamente a sua obra e considerarmos o que ela tem transformado dentro de nós mesmos. Os discípulos, aqui cabe a constante oração, ou seja, a igreja, e principalmente as igrejas batistas, desde a sua origem, desde o seu nascedouro, é comprometida com a visão missionária, com a visão proclamatória. Nós devemos gastar nosso tempo de intercessão, seja na vida, nos nossos cultos domésticos, nos nossos momentos pessoais, de oração constante, aqui entre nós. Precisamos estar intercedendo. Senhor, levante homens, mulheres, servos teus, para que possam proclamar o evangelho da graça. Senhor, usa a tua igreja para que o evangelho do Senhor Jesus Cristo continue salvando almas, continue salvando vidas. Então, a constante oração, a própria oração que Jesus ensinou, a ênfase nesse aspecto. Qual foi a oração que Jesus ensinou? A oração do Pai Nosso. E chega um determinado momento em que Jesus está ensinando. Nesta oração modelo, ele diz: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. É isso, o reino dos céus precisa ser difundido, precisa ser compartilhado. Tanto quanto oramos, por muitos motivos, devemos orar constantemente para que o Senhor da seara mande trabalhadores para a sua seara. Além, meus amados irmãos, desse aspecto do Senhor, para quem Ele está dirigindo o seu apelo, que é para os seus discípulos, que é para nós, que é para a sua igreja, também quero destacar: Jesus está antevendo uma grande colheita. Ele sabe exatamente o que vai acontecer, tem essa visão divina de olhar aquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar. Então a colheita é abundante, é o que nós podemos antever à luz desse texto. Isso significa que muitas pessoas estão sedentas do Evangelho e dispostas a recebê-lo. Os irmãos conseguem, como igreja aqui neste lugar, enxergar na nossa vizinhança, entre os seus vizinhos, pessoas sedentas por Jesus Cristo? Amém. Conseguem enxergar? E se elas estão sedentas por Jesus Cristo, porventura, ainda devemos algum tipo de esforço da nossa parte para chegar a elas? Eu creio que sim, meus irmãos. Eu creio, partindo do princípio da minha própria realidade como pastor ali no lugar onde eu moro.
Ali no lugar onde eu moro, e alguns irmãos sabem onde nós moramos, eu e Cristina, os vizinhos todos ali sabem que eu sou pastor dessa igreja aqui. E de vez em quando eu estou sendo acionado para estar atendendo a comunidade lá. E não apenas atendendo nos cuidados materiais, nos cuidados espirituais, até nas necessidades materiais ali da vizinhança dos não crentes. E a minha visão para eles é visão pastoral. Já entrei em várias casas ali, até para expulsar demônios, já entrei na casa ali, porque essa é a investidura do crente. Os irmãos que porventura ainda não enxergaram aquelas pessoas sedentas que estão aí do lado da sua casa, comecem a pedir a Deus: dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver, almas perdidas sem direção. Lembram do letra da música? Que música linda! Quem sabe um dia desse nós estaremos cantando aqui para estimular a nossa visão de reino de Deus. Então, como nós haveremos de estar realmente, verdadeiramente clamando para que Deus mande trabalhadores para a sua seara, se nós não nos sentimos comprometidos com a seara que está exatamente à nossa volta? Então, muitas almas a ganhar. Jesus, ele já prevê uma grande colheita, e de fato essa grande colheita tem acontecido ao longo dos séculos, meus irmãos, ao longo das eras. Muitas almas, muita gente já está introduzida no reino dos céus. Saqueamos como cristãos o inferno em muitos países, em muitos lugares, e não haverá de ser diferente agora, na nossa geração e nos próximos tempos que virão. Então, Jesus está antevendo uma grande colheita, e ele sabe que alguns discípulos, mesmo não entendendo profundamente a extensão desta palavra, estão rogando, suplicando para que o reino dos céus avance. Então, nesse sentido, com certeza que Deus tem mandado trabalhadores para a colheita, e realmente isto tem sido muito grande. Na verdade, esta intercessão se tornou muito mais convicta e ardente no ministério apostólico, quando eles clamavam poder e oportunidades para levar o evangelho. À medida em que os discípulos são encorajados por Jesus, clamem para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara, e eles estão aprendendo com o seu mestre como que se clama, na medida em que o próprio mestre cumpre todo o seu propósito redentivo. Eles estão orando agora por si mesmos e pelo próprio reino dos céus. Vejam, em Atos, no capítulo 4, versículo 29, se os irmãos quiserem acompanhar esta oração pelo reino dos céus, que os próprios discípulos estão fazendo. Atos capítulo 4, 29, concede aos teus servos, são os discípulos que estão orando, agora apóstolos, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Isso é trabalhando na seara de Deus. Então, eles estão pedindo a Deus: concede, Senhor, intrepidez, dá-nos coragem, dá-nos alegria, dá-nos ousadia, ardor, amor, alegria para a proclamação do Evangelho do Senhor. Essa é aqui a experiência mais interessante do processo, da dinâmica deste investimento no reino dos céus que Jesus está fazendo. E como nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, não apenas estamos intercedendo, mas estamos também compartilhando, difundindo, encorajando aqueles que são os nossos irmãos, para que façam de igual forma. Roguem para o Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores para a sua seara.
igreja genuína e poderosa do Senhor Jesus Cristo nesta terra é igreja constituída de trabalhadores da seara do Senhor. Então somos essa igreja, meus irmãos? Somos essa igreja? É assim que temos que responder. Então, se somos, façamos a nossa parte. Então, meus amados irmãos, livro de Atos registra multidões sendo alcançadas. Os discípulos estão orando, pedindo ousadia, pedindo trabalhadores para a seara, e a igreja vai se multiplicando e se multiplicando. Já no final do segundo século eram contadas centenas de igrejas distribuídas na Ásia Menor, em um tempo muito difícil de perseguição. E quanto mais se perseguia a igreja, tanto mais ela crescia, e era perseguida pelos próprios judeus, e a igreja crescendo, e mais adiante perseguida pelo Império Romano, e a igreja crescendo e crescendo, a tal maneira que o próprio Império Romano foi conquistado pelo Evangelho. A gente agora está aprendendo música que canta isso, né? Mesmo em meio a tanta perseguição, a tanto crente sendo martirizado, não faltou trabalhadores da seara para estarem colhendo e plantando o Evangelho em outros lugares. É esse o testemunho que nós temos disto que o Senhor já está antevendo. Então, Jesus está antevendo grande colheita, assim tem sido ao longo da história. E minha última consideração aqui, meus irmãos, meu último ponto: quanto mais oramos, tanto mais nos envolvemos. Quanto mais oramos, tanto mais Deus vai fazendo, e tanto mais isso vai impregnando a nossa vida. Por isso o grande desafio: ore, comece com oração. Eu creio que é aí que está a grande senha da coisa. Para se construir uma igreja missionária, nós precisamos reconhecer a importância do dobrarmos os nossos joelhos nessa direção. Uma igreja missionária. Então eu creio que aqui na nossa reunião de oração de todo domingo, que a irmã Ana tem dirigido aqui, os irmãos gastam algum tipo de tempo para interceder para que o Evangelho avance aqui no nosso lugar e em todo o canto, todo lugar. É isso, irmã Ana? Amém. E tem que continuar, irmã. Então eu sei que por enquanto na nossa igreja o grupo de irmãos que se reúne para oração ainda é muito pequeno, mas vamos, irmãos, pedir a Deus que nos dê coragem e motivação. Reunião de oração aqui na nossa igreja é a partir de que hora, minha irmã? Aí, 7 da manhã até 15 para as 8. Sabe o que isso significa? Esforço, é luta, e à noite também tem reunião de oração, 6 a 7 da noite. Vamos investir nesse tempo para interceder pela obra missionária. Nós temos grandes necessidades, nós temos as demandas da nossa vida, temos sim. Nós podemos colocar diante de Deus as nossas demandas nessa plena certeza de que Deus cuida dos seus. Podemos sim, mas quanto mais nós intercedemos pela proclamação do Evangelho, Deus vai suprindo. Ele vai suprindo as nossas necessidades, necessidade de saúde, necessidade financeira, necessidade de paz na família. Quanto mais nos envolvemos nas coisas do reino de Deus, tanto mais nós somos abençoados. Então, se porventura ainda não somos igreja de oração, que o Espírito Santo do Senhor possa continuar a trabalhar na nossa mente e na nossa vida o mais rápido possível. Então, possivelmente, alguns irmãos estão dizendo para mim: tudo bem, pastor, eu não oro com a irmã Ana, mas eu oro em casa. Amém, glória a Deus, continue assim. Mas se você não ora com a irmã Ana aqui no culto de oração, mas também não ora em casa, então peça ao Espírito Santo: Senhor, então me dá força, me dá coragem, me dá fé, me dá visão. Deu para entender? Vamos caminhar nessa direção. Quanto mais oramos,
tanto mais nos envolvemos. Os discípulos são convocados a orar pelo Senhor Jesus Cristo. Orai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Mais adiante, são eles mesmos os primeiros missionários e proclamadores do Evangelho, e isso porque o próprio Senhor operou no coração de cada um deles, e removendo toda a dúvida, enchendo-os de amor e de alegria. O Evangelho para eles era a vida deles. O que é isso? A nossa vida é constituída de várias prioridades, de vários compromissos, mas o Evangelho é o sentido maior da nossa existência nessa terra, sentido maior. Então eu estava observando o trabalho da nossa junta de missões, nacionais, e há uma estratégia que é bastante interessante que a junta utiliza, que são os movimentos, chamados movimentos radicais. E os radicais trabalham da seguinte forma: são determinadas caravanas periódicas que acontecem, e são convocados os irmãos, membros da igreja, alguns profissionais liberais e alguns autônomos, a participarem de caravanas missionárias para ir àqueles lugares mais remotos do nosso país para a proclamação de evangelho. Muito se tem divulgado desse trabalho de radicais entre os ribeirinhos lá na Amazônia, mas não só lá no nordeste do Brasil, no norte do Brasil também, em outros lugares. O trabalho dos radicais, constituído, sabe de quem? De gente como a gente que está envolvido no trabalho da igreja, pedreiros, enfermeiros, médicos, alguns profissionais liberais das mais diversas áreas, que não apenas estão intercedendo pela salvação de almas, mas estão até utilizando a sua profissão para servir de forma de estratégia de alcançar vidas. Então é isso que nós estamos aprendendo a respeito do envolvimento dos crentes na obra de missões, através da nossa junta de missões nacionais. E também a junta de missões mundiais tem trabalhado muito com esse trabalho de radicais. Nós recebemos, de vez em quando vem missionários em nossa igreja para dizer do trabalho que estão desenvolvendo nos campos, em alguns lugares inóspitos, em alguns lugares onde o evangelho, ou os evangélicos, ou os cristãos são perseguidos, mas eles, movidos pelo desafio do Espírito Santo, estão penetrando nesses países, muitas vezes de forma até colocando o evangelho como clandestino, mas estão penetrando como técnicos de futebol, jogadores de futebol e de outro tipo de esporte, para levar o evangelho de Jesus Cristo a pessoas que não conhecem a esperança que nós temos. E saibam os irmãos, a seara, que é grande, tem tido trabalhadores e tem havido colheita. Gratificante é para nós quando nós ouvimos os testemunhos dos missionários dizendo das vidas que têm sido salvas, mesmo em terra difícil de proclamação do evangelho. Então, quanto mais nós oramos, tanto mais podemos nos envolver. Quem sabe, já coloquei isso para o meu líder de juventude aqui, que gostaria muito que a minha juventude fosse preparada para fazer uma viagem missionária. Eu sei que tem igreja aqui na nossa região que já faz isso com uma certa qualidade de regularidade. Organizar os jovens, primeiramente, em oração, dobrando os joelhos e pedindo a Deus: ó Senhor, dá-nos visão do teu reino, se preparando em termos de como se proclama o evangelho de casa em casa, entrevistando e fazendo como Jesus ensinou lá os seus 70, lembram-se? E assim, tendo
todas as condições e ferramentas, marcar o dia, ver como é que é, ir à Junta de Missões Nacionais, queremos participar desse negócio. E então, a minha juventude, que se envolve tanto com tantos trabalhos aqui, também indo ao campo. Amém? Amém. Tem que ser assim. Mas pastor, só jovens que podem? Para alguns projetos da Junta de Missões Nacionais, os jovens, por uma questão de o desafio que é, né? Que exige energia, força, disponibilidade, coisa desse tipo, mas também há projetos para adultos, sim, meus amados irmãos. Houve um tempo em que aqui em nossa igreja nós fazíamos projetos missionários da nossa própria igreja, criávamos questionários, folhetos e dias, momentos que reuníamos um grupo da igreja e íamos de casa em casa fazendo aquele questionário evangelizador na base de cruzadas internacionais. Talvez alguns irmãos aqui se lembrem. Você crê na Bíblia? Você crê em Deus? Você crê em Jesus? E expondo ali o plano da salvação. Quantas pessoas nós não alcançamos aqui? Quantas pessoas? Então, o grande desafio que nós temos, o evangelho para os discípulos tornou-se a vida deles. Em Atos, no capítulo 4, versículo 20, vejam lá a resposta dos apóstolos, quando agora eles são requeridos ou inquiridos pelos seus perseguidores, pelas autoridades judaicas, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isso aí é a resposta de apóstolo, resposta de discípulo, resposta de quem conviveu com Jesus, quem aprendeu o sentido e o significado de orar, para que o Senhor da seara mande trabalhadores para a sua seara. O evangelho impregnou a mente e o coração de tal maneira que nenhuma pessoa que passassem por eles deixava de ouvi-los. Então, aqui, irmãos, podemos aprender que o que transforma o nosso coração, a nossa motivação em trabalharmos para que o evangelho avance, é orarmos ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Quanto mais oramos, mais o Senhor, pelo Espírito Santo, do jeito dele, transforma o nosso coração. E por fim, irmãos, é da oração que surge a vocação. É da oração que surge a vocação. A minha experiência pessoal é nesse sentido, e a experiência de todos os pastores e missionários começaram assim. Quanto mais você ora e pede a Deus, tanto mais o próprio Espírito vai te constrangendo. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? O amor de Cristo nos constrange. Então, eu creio que Deus fala ao coração. Quanto mais orarmos alinhados com os propósitos do Senhor, mais Ele vai amoldando a nossa vida de acordo com o que Ele está fazendo no mundo. E isso para mim é importante. Eu quero que seja importante para a igreja também. O Senhor Deus está fazendo coisas extraordinárias no mundo. Muitas vezes nós estamos fechados só no nosso núcleo e na nossa visão uterina, olhando para dentro de nós mesmos, e não conseguimos enxergar as coisas extraordinárias que Deus está fazendo o tempo todo. Então, quando nós intercedemos e começamos a orar, nós estamos condicionando o nosso espírito e a nossa mente, nos antenando para a obra de Deus que está acontecendo, muito além dos nossos olhos. E então orar por conta disso. E então, eu penso que esse amoldamento é um amoldamento espiritual. Quanto mais buscamos, mais recebemos. Creio que foi assim com os moravianos lá do século XV, século XVI. Foi assim com os anabatistas e outros homens mais recentes, o Hudson Taylor, William Carey, que deve ter sido estudado pelas nossas mensageiras do rei,
não é? Começaram com o quê? Com oração, com intercessão, com paixão pelas almas e tantos outros que Deus levantou para que o Evangelho alcançasse o mundo. Por causa desta motivação de testemunhas é que hoje nós temos conhecimento de Jesus Cristo e nós somos salvos. Você acha que você hoje tem conhecimento de Jesus Cristo? Você está integrado na igreja? Foi por conta de quê? Desceu algum anjo do céu para lhe pregar pessoalmente o Evangelho? Não, isso é obra de pioneiros que chegaram na nossa pátria e evangelizaram e proclamaram o Evangelho, e depois eles foram criando novos discípulos, e hoje você é salvo, hoje você está aqui. Então a oração é para que Deus faça a sua obra através da sua vida, porque daqui a mais 3, 4, 5 gerações, muita gente vai louvar a Deus pelo que você fez. É isso. Vez por outra eu tenho essa grata experiência de encontrar pessoas as quais eu tive contato em outro tempo e que eu nem me lembrava. Ontem eu estava participando da consagração do meu irmão ao ministério pastoral. Depois do culto, uma senhora nos encontrou, a minha, a Cristina, e falou assim: lembra que foi você que fez o meu casamento? E eu falei, e aí eu fiquei sem jeito, porque eu não lembrava mesmo, né? E nessa época, irmãos, que ela citou, nem pastor era. Ou seja, eu fui cobrir uma necessidade e sem nem conhecimento de como é que a coisa se procedia. E eu fui lá para abrir a palavra de Deus, para orar pelo casal, pela família que começava ali. Ela guardou no coração e eu esqueci. É assim a nossa vida. Então, você faz a obra de Deus, você estará participando da reconstrução de história de muita gente lá na frente. Em outros momentos, você será objeto de ações de graças ao Senhor. Deus, louvado seja o teu nome, pela vida do irmão fulano, pela vida de Beltrano. O Evangelho chegou até mim agora, por conta de os irmãos, aqueles irmãos que se lembraram para me compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muitos jovens estão participando dessas caravanas missionárias, e é por causa disso, porque Deus tem tocado o seu coração. Eu tenho orado, meus irmãos, para que a nossa igreja deseje realizar trabalhos nesse sentido, envolvida com a proclamação do Evangelho. Uma máxima da nossa Junta de Missões Nacionais é: missionários é que investem em missões. Ou seja, diferente. A máxima é: missionários sustentam missionários. Essa é a máxima. Missionários sustentam missionários. Aí, isso aí para mim ficou assim, meio, desconexo, porque muitas vezes o membro da igreja está ofertando, mas quem é o dono da obra? Quem é o dono do mundo? Deus precisa do dinheiro da igreja para tornar o seu evangelho conhecido. Ele precisa do seu dinheiro. Deus precisa desesperadamente do meu dinheiro. Então, muito do dinheiro que está sendo doado, mas que não tem compromisso missionário, Deus vai usar do jeito que Ele quiser e como Ele quiser, por conta da sabedoria dEle. Mas quem sustenta a obra missionária são missionários, porque Deus quer assim, e tem sentido, porque a obra é dele. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o homem, é Deus mesmo quem faz. Então, concluindo, meus amados irmãos, Deus tem falado ao seu coração de forma muito especial a respeito do que Ele quer realizar através da sua vida. Você tem se sentido incomodado com
o que você poderia realizar e sabe que ainda está muito aquém da urgência do Evangelho? E por fim, há alguém aqui que sente chamado de Deus para servi-lo de forma mais específica no seu reino? Então, meus irmãos, primeiro, nós precisamos orar para que o Senhor da seara mande trabalhadores para a sua seara, e a seguir devemos nos dedicar a Ele, primeiro, da seguinte forma, orando: Senhor, usa a minha vida de acordo com tudo o que o Senhor quiser realizar através de mim. Você quer repetir isso comigo? Quer repetir? Senhor, usa a minha vida de acordo com tudo o que o Senhor quer realizar através de mim. Isso é uma oração, e eu creio que oração feita com fé tem poder. Então que haja o amém. É isso aí. Se o Senhor tem um chamado especial para mim, eu não vou virar as minhas costas. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, que o Senhor continue a aumentar paixão pelas almas na tua igreja, na vida de cada um dos teus servos, nas nossas contribuições, nas campanhas missionárias, no suprimento das nossas necessidades. E aprendemos que quanto mais nos envolvemos e cuidamos do reino dos céus, todas as coisas nos serão supridas. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa trabalhar cada coração e tornar claro e cristalino o chamado vocacional para aqueles os quais o Senhor já tem preparado o coração. Alguns que porventura ao longo de algum tempo o Senhor já tem falado e chamado para a vocação ministerial. Senhor, torne isso muito claro, que o Senhor toque no coração. Senhor Deus, levante pastores, missionários, evangelistas dentre nós, porque amam a Jesus, porque amam o teu reino, porque são apaixonados por vidas e querem servir de uma forma mais integral, dedicar a sua vida ao teu reino, Senhor. Completa a tua obra em cada coração. Agradecemos ao Senhor, porque esta igreja tem sido um farol aqui neste lugar. A tua igreja tem pregado a mensagem do reino dos céus, pura, cristalina, e agradecemos ao Senhor pelas almas que nós temos alcançado. Ó Senhor bendito, nosso Deus e Pai, Senhor Deus, continue levantando obreiros para a tua seara no meio do teu rebanho. Quantos pastores nós podemos contabilizar foram formados por esta igreja, e que o Senhor continue levantando vocacionados aqui.
Muito obrigado por este momento. E oramos agradecidos pela palavra que o Senhor nos trouxe ao coração nesta manhã de domingo. Oramos no nome de Jesus. Amém.